Bom dia a todos. Eu sou Laona Fontinelli, coordenadora geral do curso para concursos. Vou passar algumas informações aqui gerais a respeito desse nosso curso que está iniciando hoje. Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste. Tá? O início é hoje, dia 7/3. Nós temos duas turmas. A turma noturna, que é reprise, e a turma vespertina, que é ao vivo. Tá? O início das duas, né, é hoje. E a turma vespertina ela vai ter o término dia 15 de abril e a turma noturna dia 16 de abril. A segunda aula da turma vespertina vai ser amanhã. Já o segundo dia de aula. Já o segundo dia de aula da turma noturna, que é a turma reprise, vai ser na terça-feira, dia 9. Tá, gente? Sempre à noite vai ser a reprise da aula da tarde do dia anterior. Nós vamos ter encontros de segunda a sexta, né? E aos domingos. Os encontros dos domingos são sempre comuns às duas turmas, vespertina e noturna. Vão ser 20 encontros de segunda a sexta, 27 encontros, perdão, de segunda a sexta e 8 encontros aos domingos. Esse curso ele vai abranger o edital de escriturário do Banco do Brasil e Caixa Econômica e analista bancário 1 do Banco do Nordeste. Então, são para esses dois cargos. Tá? A respeito das nossas ferramentas, que é muito importante, para que vocês tenham acesso, já a partir de hoje, ao material de apoio. A Rosana vai colocar para a gente uma imagem do cadastro provisório que é necessário ser feito para ter acesso ao material de apoio. É um banner verde, né, que fica no topo do site, ao lado esquerdo. Vocês clicam no banner, aí vai abrir para poder fazer um cadastro. Nesse cadastro, vocês devem colocar o e-mail corretamente, porque, através desse cadastro, quando vocês colocarem a opção enviar, vai ser enviado automaticamente para o e-mail de vocês, o que vocês colocaram lá no cadastro provisório, uma senha e o usuário provisório, até que as unidades efetivem a matrícula de todos os alunos. Tá? Rosana, mostra para mim, por favor, onde fica o usuário. Pronto, vocês vão no topo do site, na área do aluno, colocam o usuário e a senha que vocês receberam através do e-mail e, a partir daí, vocês já vão acessar a área restrita e vão ter acesso ao calendário de aulas, que a Rosana está mostrando aí, e as demais ferramentas. Duas ferramentas importantíssimas que vocês devem observar diariamente e com frequência é o quadro de avisos, onde nossa coordenação vai estar se comunicando diariamente com vocês a respeito das alterações, se houver, né, mudança no calendário, né, e as orientações ao aluno. Todas essas duas ferramentas ficam no topo do site, abaixo de onde vocês fazem o login, e é importante diariamente estar observando o calendário de aulas e além das orientações ao aluno, né, que vai ter passo a passo ali do que eu estou falando, e o quadro de avisos. Tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês devem mandar um e-mail para o Fale Conosco, tá? E nossa coordenação vai estar à disposição de vocês para estar auxiliando no que for necessário. Hoje nós vamos iniciar o curso com o nosso querido professor Guilherme Cabral. Né? De antemão, já agradeço aqui a participação do professor Guilherme Cabral em nosso curso. Né? Vamos iniciar a primeira aula de conhecimentos bancários e eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Viu? Fiquem com essa belíssima aula no dia de hoje, pela manhã e à tarde. E na segunda damos continuação, né, ao programa para a turma vespertina e na terça-feira para a turma noturna. Obrigada, gente. Boa aula para vocês. Professor, tá bom? Pois é, pessoal, vamos começar hoje a primeira aula de conhecimentos bancários. Só lembrando, para a programação de vocês, nós programamos o nosso curso de conhecimentos bancários, que será dividido, o curso todo será dividido entre mim e o professor Ricardo. A minha parte está programada hoje, dia 7 de março, ao vivo, né, títulos de crédito, nota promissória, duplicata, cheque e letra de câmbio. Hoje à tarde, a gente termina títulos de crédito e entramos em garantias do sistema financeiro. No dia 14, nós teremos a conclusão da matéria de garantias e entraremos em sociedade de arrendamento mercantil, leasing, factoring, mercado de capitais, ações, debêntures e etc. Dia 21,
no próximo domingo, nós teremos os aspectos jurídicos, noções de direito, etc., que está no edital, e lavagem de dinheiro, e dia 28 será a minha última aula teremos a parte de atendimento completa, a parte completa de atendimento, e ainda teremos uma palestra que eu ministrarei no último dia 28, sobre dicas e macetes para concursos. A aula de hoje nós vamos começar com a parte de títulos de crédito. A grande vantagem desse material, dessa minha matéria, que eu divido com o professor Ricardo, é que ela é totalmente usual na sua vida como bancário. Assim que você entrar para o seu emprego, para o Banco do Brasil, Caixa, BNB, vocês utilizarão esse material. Então, guardem este material, ele será útil na prática, no dia a dia de vocês. E mesmo aqueles que eventualmente não venham a ser aprovados nesses concursos, ainda assim, essa matéria ela é muito útil na sua vida prática, como cidadão. Você vai perceber que as pessoas, muitas vezes, utilizam cheque, nota promissória, sem mesmo ter conhecimento da forma correta de utilizá-los, das garantias que você tem nesses títulos de crédito. Então, vamos começar aqui a parte de conhecimentos bancários. Mas antes, eu queria mostrar para vocês, nós temos um livro, eu e o professor Ricardo, nós trabalhamos no CESP durante aproximadamente 6, 7 anos, começamos em 2001, quando eu conheci o professor Ricardo, e nós fomos prestadores de serviço do CESP. Então, nós pegamos desses 6, 7 anos de trabalho, de montagem de provas de conhecimentos bancários, a nossa experiência, e colocamos num livro. Este livro já está saindo a 3ª edição pela Vesticom em Brasília, www.vesticom.com.br. A 3ª edição sai esta semana que vem, ou na outra. São mais de 1000 questões comentadas. Na verdade, são questões de provas passadas, que a gente guardou em arquivos, depois que a gente entrega o material para o CESP, depois esse material volta para a gente responder aos recursos. Então, o CESP autorizou que a gente publicasse, porque já passaram as provas. Então, é interessante que você vai ter uma noção de como são boladas as questões, e elas são todas respondidas e comentadas. Era na época, R$29, eu não sei o preço que sairá a 3ª edição, que ela foi acrescida, foi feita alguma alteração, mas quem quiser adquirir. Além disso, nós temos um grupo de estudo, chama Grupo Conhecimentos Bancários, montado, construído por mim, pelo professor Ricardo, o professor Cid Roberto, e agora o professor Carlos também, Newlands. Então, nós temos 4 professores da área de conhecimentos bancários neste grupo. Para você entrar para o grupo, conhecimentos, underline, se for possível colocar aí, conhecimentos, underline, bancários, sem acento, hífen, subscribe, subscribe, @googlegroups.com. Então, você mandando um e-mail para esse grupo, para esse e-mail, eu vou liberar o seu... É só você colocar lá, aluno do curso para concurso, aluno da LFG, alguma coisa desse tipo, eu já vou saber quem é, já libero, porque o grupo é todo monitorado por mim, e a gente tira dúvidas. À medida que o aluno vai mandando, os alunos vão mandando dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas. Nós temos hoje ontem à noite eu verifiquei, nós estávamos com 1.590 alunos. Ontem eu respondi umas 3 perguntas à noite, algumas dúvidas. Queria, então, aproveitar a minha vinda a Salvador, que eu moro em Brasília, e mandar um abraço para a unidade do comércio, né, aqui em Salvador, que é a outra unidade. Eu estarei com vocês hoje aqui pela manhã e à tarde. Eu tenho uma frase que eu digo assim: estudar é conquistar a liberdade, seja livre. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que todos vocês são capazes de passar num concurso público. Na última aula do dia 28, eu vou passar algumas dicas e macetes de como estudar para concurso, como fazer prova, técnicas de prova, chute técnico. Então, seria interessante que na última aula vocês assistissem essa palestrinha no final do curso. Títulos de crédito. O que é um título de crédito? Título de crédito é um papel, é um simples papel. Cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio. Na verdade, o título de crédito, nós temos hoje no Brasil 43 títulos de crédito diferentes. Os que mais caem em concurso, particularmente o Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, etc.,
são cheque, letra de câmbio, nota promissória e duplicata. E também nós vamos ver as debêntures, ações, aquelas que mais caem em concurso. Então vamos ver detalhadamente cada tipo de título de crédito usual na prática e aqueles que constam do edital do Banco do Brasil, normalmente da Caixa, BNB. Quais são eles? Nós temos os cheques, se puder visualizar o pessoal, não, o anterior a esse nós temos a nota promissória, sim, em cima. Logo acima nós temos um modelo de nota promissória, não está muito visível, mas dá para perceber. É o mais conhecido, nota promissória e cheque são os mais conhecidos, porque você usa na prática, né? O de cima é a nota promissória, do meio nós temos um cheque, o modelo de um cheque, que é muito conhecido por vocês todos. Abaixo nós temos a duplicata. A duplicata ela não é por completo conhecida. Quando eu entrei no Banco do Brasil em 1982, eu fiquei 17 anos no Banco do Brasil, a gente usava muito a duplicata em operações de desconto bancário. Hoje, com o advento do cheque pós-datado, as pessoas passam cheque para vencimento futuro, então tem sido mais usual o cheque pós-datado. E, por fim, a letra de câmbio, que é o próximo título, que é o quarto título, pode passar a lâmina. A letra de câmbio também é muito usual nas operações, particularmente as operações de exportação e importação. E vocês todos que estão vendo agora, talvez ainda não conheçam a letra de câmbio. Ela é muito prática e muito usual. Na verdade, a letra de câmbio foi o primeiro título que apareceu no mundo. É a verdadeira cambial, a gente diz assim. Os outros, o cheque, a nota promissória, a duplicata, eles surgiram depois e são chamados de títulos cambiariformes, ou seja, eles têm uma forma de cambial. A letra de câmbio, nós vamos ver detalhado, cada espécie de título desse aí, aqui é só um modelo. Não precisa preocupar em decorar modelo, porque, na verdade, a letra de câmbio e a nota promissória são títulos de modelo não vinculado, ou seja, eles não têm uma forma específica. Eu coloquei aqui, na forma como está, só para questões didáticas. Bom, na próxima lâmina, a gente tem o conceito efetivo de título de crédito. O que é um título de crédito? Muitos de vocês que estão começando agora no mercado, vão entrar para o mercado bancário, e se pergunta, mas eu não entendo, o que é título de crédito? Na verdade, o mineiro, eu sou mineiro, a gente fala titicredo, né? O mineiro fala zipado, titicredo. Mas o título de crédito também é conhecido como papagaio, quirógrafo, recebíveis, cártulas, título de apresentação. Na verdade, olha só, o mundo criou, o mundo jurídico criou alguns conceitos, né, algumas convenções para facilitar a vida, a relação entre as pessoas. Uma das formas de facilitar a relação entre as pessoas, a relação financeira, foi criando os títulos de crédito, ou seja, são papéis que carregam em si um direito creditício ou um direito creditório. Cesare Vivante dizia, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, ou ainda, documento representativo de uma obrigação pecuniária. Então, o papel, o título de crédito, o cheque, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, eles carregam em si um direito creditório, um valor. Então, a pessoa que está com aquele título na mão, ela tem um direito de receber uma quantia, em espécie, em dinheiro. O nosso Código Civil copiou praticamente o conceito de Vivante, no artigo 887 diz, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Bom, o que quer dizer isso? Pode voltar para mim aqui? O que quer dizer somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei? Quando nós temos um papel escrito, se eu peço emprestado a você R$500 e escrevo num guardanapo, pagarei a fulano de tal R$500 a pagar dia 20 de abril de 2010. Esse papel tem valor? Tem. Esse papel é uma confissão de dívida. Ele vale. Só que ele não é um título de crédito. A gente chama de quirógrafo. O que é um quirógrafo? Quiro, mão, grafo. Uma confissão de dívida, escrita à mão. O quirógrafo é qualquer papel, qualquer confissão de dívida. Os títulos de crédito, eles são confissão de dívida. Então, quando
como diz no conceito do Código Civil, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei, quando aquele papel que eu preenchi, dizendo que devo para você uma certa quantia, quando ele preenche os requisitos exigidos em lei, além de ser um quirógrafo, ele é também um título de crédito, ou seja, um título executivo extrajudicial. Para eu receber aquele guardanapo escrito que devo R$500 a pagar em 20 de maio ou 20 de abril, para eu receber de você, caso você não pague, eu teria que entrar com uma ação judicial, a gente chama de ação de conhecimento, onde o juiz vai dizer se de fato aquele papel é verídico e se você me deve mesmo, vai condenar você a me pagar. Aí eu teria uma sentença judicial, um título executivo judicial. Agora, o título de crédito, o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata, quando não prescritos, eu vou explicar a prescrição logo na frente, eles valem por si só, eles carregam em si um direito creditício. Então, ao contrário do guardanapo, se eu preencho um cheque para você ou uma nota promissória, nesse caso, você não precisa entrar com uma ação para que o juiz reconheça a dívida, porque o título de crédito, ele já tem eficácia, ele é um título executivo extrajudicial, ele carrega em si o direito creditício, ele prova por si só. Então eu já entraria com uma ação de execução direto, ou seja, o juiz, ao invés de verificar a veracidade, quando for título de crédito, o juiz já manda penhorar bens do devedor. Então a ação é muito mais célere. Então o título de crédito, ele é auto-executável, ele é facilmente recebível. A função dele, originária, é que o cidadão não precisasse mais ficar carregando dinheiro, carregando ouro e etc. Naquela época, quando surgiram os títulos, primeiramente, o cidadão carregava ouro, carregava vaca, carregava aquilo que ele produzia para praticar, a gente chamava de escambo, troca. Eu tinha vaca, você tinha feijão. Eu levava a vaca, trocava com você pelo feijão. Só que nesse íntere, nesse meio, ao ser transferido material de um lado para o outro, os ladrões roubavam, furtavam. Então o título de crédito é um papel mais leve, fácil de carregar e dava legitimidade a quem tinha aquele papel na mão. Ao invés de eu levar uma vaca ou levar uma barra de ouro, eu deixava a barra de ouro guardada em algum estabelecimento, aí surgiram os bancos, e aquele dono do estabelecimento que guardava a barra de ouro me dava um papel representativo daquela barra de ouro. Eu procurava você e dizia, olha, eu quero comprar essa vaca sua, toma esse papel que vale tanto de ouro. Ao invés de você carregar ouro, você carregava um papel que é mais leve. E se o ladrão furtasse aquele papel? Você ia ao dono do estabelecimento e dizia, olha, não pague porque fui roubado aquele papel. Então foram surgindo as características dos títulos de crédito, que até hoje existem. Caso você seja furtado, roubado de um cheque, você vai ao banco e susta o pagamento. Então surgem as garantias, além de você não ter que carregar peso. Carregaria um papel, um simples papel, que, contendo os requisitos da lei, são títulos executivos, têm força de execução. Eu coloquei uma vez na prova do CESP, vocês vão encontrar tanto nas provas passadas, quanto vão encontrar no nosso livro das questões passadas. Eu coloquei assim, para você julgar. Todo título de crédito é um quirógrafo, mas nem todo quirógrafo é um título de crédito. Era para o candidato julgar verdadeiro ou falso. É verdadeira a questão. Todo título de crédito é um quirógrafo. Quer dizer, o cheque é um quirógrafo. O cheque é um papel assinado. É uma confissão de dívida. Agora, todo título de crédito é um quirógrafo, quiromão, grafo. Mas nem todo quirógrafo é um título de crédito. O guardanapo, que eu escrevi dizendo que devo para você, ele é um quirógrafo, mas não é um título de crédito. Por que não? Porque não contém os requisitos da lei. Faltam alguns requisitos da lei. Por isso, o conceito de título de crédito, e é uma questão de prova que deve cair, o artigo 887 do Código Civil, se quiser voltar à lâmina número 8, ela é por si só uma questão de prova, que diz, lá embaixo, no artigo 887, diz, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal que consta nele, e autônomo nele contido. Somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Olha só o detalhe. Se ele não contiver requisitos da lei, ele não é um cheque, não é uma letra de câmbio, não é uma nota promissória. É o quê? Um quirógrafo, é um papel qualquer. Não teria autoexecução, não seria um título executivo extrajudicial. Mas antes de continuar,
nós temos alguns conceitos que eu chamo de vocabulário cambiário. O que é cambiário? Quando a gente estuda para concurso, cambiário. Quando a gente estuda para concurso, é importante para vocês que estão começando agora, que entendam alguns termos específicos. Concurso não é só estudar, não é só decorar. Existem termos técnicos que são específicos para cada área. Por isso eu digo, eu tenho já um dicionário de conhecimentos bancários, lá no nosso grupo, que eu dei o endereço para vocês podem baixar o dicionário, que trazem, né, alguns conceitos importantes. O CESP, a Sesgran Rio, as instituições de concurso, elas utilizam necessariamente o vocabulário específico de cada área. Se eu estudo biologia, eu tenho que ter um dicionário de biologia, não é o Aurélio. Se eu estudo direito, eu tenho um dicionário jurídico. Se eu estudo direito bancário ou conhecimentos bancários, eu tenho que ter um dicionário de conhecimentos bancários. Eu coloquei, só para você ter uma ideia, eu coloquei uma questão do CESP assim, ó. O cheque só poderá ser aceito se contiver os requisitos da lei. Por incrível que pareça, 86% erraram essa questão. Questão fácil. A lei do cheque, ela diz assim, o cheque, a lei uniforme de Genebra, toda vez que eu disser LUG, se eu disser durante as aulas LUG, entenda Lei Uniforme de Genebra, que traz a legislação mundial de todos os países que foram signatários da Lei Uniforme de Genebra. A LUG, no artigo 4º, diz, o cheque não pode ser aceito. A menção de aceite lançada no cheque considera-se como não escrita. Aí você fala, mas engraçado, quer dizer que um cheque não pode ser aceito? Verdade, é exatamente isso, o cheque não pode ser aceito. Eu não estou falando o verbo aceitar do português. Quando eu chego no estabelecimento bancário, quando eu chego no estabelecimento, um restaurante, um posto de gasolina, tem aquele cartaz, não aceitamos cheque. Aí eu brinco com a minha esposa, óbvio, cheque não admite aceite. Aceite é um termo técnico. Então, antes de começar efetivamente a matéria de cheque, letra de câmbio, nós vamos entender alguns termos